Fala, tenistas! Tudo bem com vocês? Galera, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. E hoje a gente vai comentar 7 pontos em que o João Fonseca pode evoluir ainda mais em seu jogo neste vídeo aqui. Então nós vamos falar detalhadamente desses pontos, desses 7 pontos, e no final eu vou comentar mais um ponto ali, um bônus, então serão 8 pontos na verdade. Coloquei 7 porque eu acho que fica mais bonito no título ali. Galera, esse canal aqui é o canal do torcedor de tênis. Se você é novo por aqui, queria pedir para você deixar o winner na descrição do canal, o winner igual do João Fonseca, que ajuda demais, e também deixar um ace no like, que é assim que você valoriza o nosso trabalho. Vamos começar então falando um pouco desses pontos. E o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês, já fazendo um parênteses aqui, tá, gente? Tudo que eu vou falar aqui não quer dizer que o João Fonseca é ruim, que ele não sabe fazer. Na verdade, é ao contrário. O João Fonseca, ele é um jogador praticamente completo. Ele está em evolução, é jovem e ele é muito bom nas coisas que ele faz. Até por isso, ele já tem título de ATP, ele já ganhou em Grand Slam, ele já é top 100, ele já é o número 1 do Brasil. Então, não tem como dizer que ele é ruim. Na verdade, um cara, para chegar nesse nível, ele é bom na maioria das coisas ali que envolvem um jogo de tênis. O que eu vou colocar aqui são os pontos que eu vejo que ele pode evoluir ainda mais e com isso o seu nível que já é alto ficar ainda mais alto de um jogador cada vez mais top. Tranquilo, pessoal? E se tiver alguma coisa que você não concorda ou que eu não falei, comenta aqui para mim, tá? Então o primeiro ponto que eu vou falar é a consistência nos golpes do João. A gente sabe que o João Fonseca é um jogador de winner, de ir pra bola e acabar com o ponto de maneira rápida, ali desferindo golpes de forehand e backhand muito pesados. É a qualidade dele. Se olharmos do ano passado, 2024, no começo do ano para agora, ano passado o João Fonseca ele errava demais. Ele mandava a bola 1 metro, 1,5 metro fora, era bem consistente com muitos erros não forçados. Para esse ano ele já mudou muito, ele já está acertando cada vez mais. Mas eu ainda vejo que alguns jogos ele tem muitos erros não forçados. Tem jogo que ele acerta tudo e tem outros jogos já que ele tem bastante erros não forçados. Então eu vejo que nesse sentido da consistência desses golpes, da regularidade, mantendo o padrão dele, João Fonseca, que ele pode melhorar um pouco mais. Vai ser normal ele ter um grande número de erros não forçados nos seus jogos, mas eu vejo que em alguns jogos ainda isso extrapola um pouquinho. Como, por exemplo, foi o jogo do Miller lá, principalmente aquele primeiro set. Então nós podemos esperar que o João consiga evoluir cada vez mais nessa consistência e mantendo o peso da sua bola, que é a sua principal característica. O segundo ponto que eu vejo que o João pode melhorar é a questão da variação tática. O João Fonseca ele tem um jogo muito sólido com seu backhand e forehand na questão da pancadaria. Quando o jogador entra na pancadaria com ele, dificilmente o João sai perdendo, porque a bola dele tem muito peso e muita profundidade. Porém, quando a gente tem uma questão, um jogador que começa a fazer variação de jogo, como foi o Miller e o Sonego, o João ele já tem um pouco mais de dificuldade. Então eu vejo que o João ele pode crescer um pouco mais nessa questão de entender o que está acontecendo no jogo e usar a variação tática, muitas vezes um slice, um drop shot, uma bola um pouco mais alta, para poder entrar no jogo ali e sim sobrar aquela bola para ele definir com o seu forehand ou o seu backhand. Então eu vejo uma oportunidade aqui do João crescer muito nesse sentido da variação tática nos jogos. Subir mais para a rede, mudar um pouco a estratégia. E falando em rede, o João Fonseca é um jogador que sabe volear, costuma subir para a rede, porém, muitas vezes ele sobe no momento errado. Muitas vezes ele vai jogar essa bola no adversário e vai tomar uma passada. Então eu vejo aqui que o João sim, ele sabe volear, não tem como dizer que ele não sabe volear. Eu vejo que o momento, muitas vezes, dele subir para a rede dessa escolha, da aproximação, que ele pode evoluir. Então eu vejo como terceiro ponto aqui, sim, a evolução do João Fonseca no jogo de rede, principalmente escolhendo o momento certo e na aproximação correta. O quarto ponto que eu quero comentar é a questão da resistência. O João Fonseca, ele evoluiu demais na resistência física. Se nós pegarmos ele do começo de 2024 para agora, 2024, quando ele começou no profissional, ele sofria demais, porque era outro nível de jogo, outra pegada. E com isso ele cresceu muito. Em 2025 ele está bem melhor. Inclusive o Next Gen foi no final de 2024, ele aguentou jogos longos, sequências longas de jogos, aguentou a ATP da Argentina ali com uma grande sequência com jogos de mais de 3 horas. Então o João Fonseca já evoluiu muito nisso.
Lembrando que ele ainda está em crescimento corporal, já que ele tem 18 anos, o seu corpo ainda não se definiu totalmente. Então a gente tem que considerar isso também. Então eu vejo que a parte física do João já é muito melhor, mas que ele pode evoluir um pouco mais, principalmente porque ele vai jogar mais torneios de Grand Slam, e Grand Slam são melhores de 5 sets. Tem jogadores ali que são muito resistentes, então ele vai ter que evoluir nesse sentido de resistência, principalmente para esses grandes torneios e semanas longas e muitas vezes uma semana atrás da outra. Então eu acredito muito que ele pode evoluir mais ainda nesse sentido. Ele já evoluiu demais, mas ainda tem espaço para mais. Galera, tá gostando do vídeo? Se você é novo aqui no canal, deixa o seu winner igual do João Fonseca na inscrição do canal, que ajuda demais. Eu sei que é chato eu ficar pedindo, somos um canal pequeno, pessoal, se a gente não tiver inscritos e não tiver likes, esse vídeo aqui ele não é fomentado, a gente não consegue obter o retorno e não consegue crescer. Então a gente precisa muito da inscrição, precisa muito de um ace no like, porque isso que ajuda o nosso canal, é assim que você reconhece o nosso trabalho. Então se você puder, eu agradeço demais. E comenta aqui também para mim se eu esqueci de falar algum ponto, se você não concorda, se você discorda. Aqui é um canal de torcedor e a gente vai conversar numa boa ali, trocar ideia e avaliar os pontos. Muitas vezes vocês falam coisas que eu nunca pensei e aí a gente vai trocando aquela ideia bacana. Quem puder também ajudar o canal, quem quiser ajudar o canal ainda mais ainda, pode também se tornar membro do nosso canal, clicando em Seja Membro. Isso ajuda demais, é um valor bem simbólico e a gente pretende trazer mais conteúdos ali para os membros. E também deixa a nossa chave Pix na tela aqui. Se você quiser contribuir com o canal, apoiar o canal através de Pix, pode enviar qualquer valor. Esses valores vão ser convertidos aqui para a melhoria do equipamento do canal, para a gente trazer mais vídeos para vocês. O quinto ponto, a gente vai falar um pouco de aproveitamento de breakpoints. Aqui a gente está olhando as estatísticas de nível ATP, tá? Então, um nível que é maior. O João Fonseca, ele converteu 38%, tá aqui no site da ATP, dos breakpoints. Então, a cada 10 breakpoints, ele converte 3,8, quase 4 breakpoints. Esse percentual que tem oportunidade de melhoria. Qual que é essa oportunidade? Ah, é 10%, é 15%? Não. É pouca coisa, pessoal. Se a gente olhar ali os principais jogadores, eu estava consultando aqui, geralmente eles têm um percentual aqui entre 42% e 43% de percentual de quebra dos breakpoints. Parece pouco, mas no final faz muita diferença esse percentual aqui, tá? Então, para mim, esse é um ponto que o João pode evoluir. Ele tem as chances de break, mas ele acaba ali que não tem um percentual maior ali comparado aos jogadores mais de elite. Claro, o João está em construção e a tendência é que ele aumente isso também. Aproveitando também, falando do sexto ponto, o que eu quero comentar? Olhando aqui números. O percentual de primeiro saque do João, de acerto do primeiro saque, é 65%. É um percentual muito bom. E está numa média bem alta comparado aos outros jogadores. E quando ele acerta o primeiro saque, ele ganha 70% dos pontos jogados. Eu vejo que nesse percentual dos pontos ganhos com o primeiro saque, ele pode aumentar um pouco. E o que seria esse aumento? 10%? Não, pessoal, também pouca coisa. Eu acredito aqui que se ele conseguir 73%, 74% é muito bom. Mas olhando os jogadores ali, que eu vejo que tem um saque um pouco mais dominante, 75% é um indicador muito bom. Então o João ele pode evoluir nesse percentual de pontos ganhos com o primeiro saque. Então para mim eu vejo que ele pode evoluir nesse sentido aqui, ganhar mais pontos com o seu primeiro saque. O sétimo ponto que eu quero comentar que o João Fonseca pode evoluir é a questão da experiência contra jogadores top 10. Ele jogou apenas com o Rublev, que era o top 9, e ele acabou vencendo essa partida. Então, assim, o João Fonseca não porque ele não quis, né? Claro que ele quer, mas ele precisa dessa experiência maior contra jogadores top 10. Eu até ia colocar um número maior, top 50 e tal, mas ele já jogou com esses caras e ele já tá com muita experiência. Então eu vejo que essa questão da experiência de jogar contra grandes jogadores, aqueles que realmente são a nata do tênis, vai fazer muita diferença para ele. Ele vai evoluir muito. O que eu vi no decorrer da trajetória do João até aqui? Ele jogava contra caras de ranking 500, logo ele começou a ganhar desses caras com facilidade. 400, 300, também. 200, também. Começou a jogar no passado ali no final do ano contra caras de ranking 100, começou a ganhar desses caras também. Agora ele já tá ganhando dos caras aí
de 30 a 100 tranquilamente. E jogando bem contra jogadores ali que tem um ranking um pouco maior. Não que ele vai ganhar todas, mas ele já está se sobressaindo em grande parte desses jogos. Então eu vejo que essa experiência contra jogadores top 10 é um ponto que, assim que ele começar a jogar, ele vai evoluir muito. Então depende dele ali, agora ele vai começar a jogar esses torneios maiores, com certeza, uma hora ou outra ele vai começar a jogar contra esses caras. Então esses foram os 7 pontos, mas eu vou deixar um bônus para você que ficou até aqui no final. O bônus é a questão emocional. A gente viu que o João Fonseca ganhou uma hype mundial e no Brasil a hype foi muito grande. A gente sabe que o brasileiro é emocionado, gosta de vencer, necessita de grandes ídolos e eles estão vendo no João esse cara, porque o João é um cara que é carismático, ele joga bem, então assim, ele se destacou a nível mundial muito jovem, e aí muitas pessoas que nunca viram um tênis começam a se aproximar, querer entender um pouco mais. Canais de televisão que não davam destaque nenhum para o tênis começam a passar reportagens, começam a falar muito do João Fonseca, fazer entrevista, não sei o quê. Vi comentarista de tênis falando assim, abre aspas, o garoto de Ipanema. Tipo assim, algumas coisas que meio forçadas, na minha opinião. Então assim, o João ele vai ter o tempo dele de crescer. Ele está fazendo isso de maneira natural e sim, ele vai ser um grande tenista, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso é um processo, pode ser que esse processo demore 1 ano e meio, 1 ano, 2, 3, 4, mas não vai acontecer em uma semana, como todo mundo que não entende muito de tênis achou naquela semana do Rio de Janeiro. E isso interferiu diretamente no João naquela partida contra o Miller. Ele sentiu sim a parte mental e a gente sabe que o cansaço mental interfere na coordenação, muitas vezes o jogador ele não consegue se movimentar. Até achava naquela partida que o João estava cansado fisicamente, o João falou que não, que estava bem fisicamente, mas ele estava chegando atrasado nas bolas. Provavelmente porque a parte mental, aquele estresse mental, dificultava a questão do movimento, da batida. O tênis é um esporte de precisão, qualquer movimento atrasado a bola vai fora e tudo mais. Então eu vejo que ele lidar com essa questão de ser considerado uma grande estrela, de ser considerado um futuro ídolo brasileiro, ele vai ter que saber lidar com isso. Muitas pessoas abordando ele para tirar fotos, pegar autógrafo. Então o João ele vai ter que evoluir nessa questão de lidar com essa situação. E o que eu vejo? Se ele quer ser número 1 do mundo, ele precisa, que é o sonho dele, que ele já declarou, ele precisa sim lidar com essa situação. A gente vê quanto Nadal, Federer, Djokovic são caras que todo mundo querem falar com eles, tirar fotos, sempre tem gente em cima deles, então faz parte, faz parte. Felizmente ou não, faz parte. Então, pessoal, vai ter que aprender a lidar com isso. Galera, então foram esses os 8 pontos, né? Foi 7 mais o bônus. Queria saber de você, discorda? Comenta aqui pra mim, diz o porquê. Fala se eu não comentei algum ponto, provavelmente eu devo não ter comentado. Lembrando que isso daqui não é crítica, o João é um grande jogador, não tem como falar que ele é um jogador ruim, na verdade ele é um jogador excepcional, fora da curva. Um cara que vai ser um jogador top, na minha opinião. E aqui foram pontos que eu vejo que muitos, na verdade, ele já melhorou demais, ele é muito bom, mas que tem uma oportunidade dele crescer ainda mais. E esse crescimento que ele vai fazer vai levar ele ainda mais ao topo ali dos grandes jogadores de tênis. Galera, mais uma vez eu agradeço. Se puder se inscrever, deixar o ace no like e também apoiar o canal, vai ajudar demais a gente. O meu muito obrigado que você tenha assistido. Até a próxima. Fui.